Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, do versículo 8 até o versículo 24. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe ofereça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão. Só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo. Vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez, conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo, para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou para Elias: que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Dê-me o seu filho, respondeu Elias. Ele o apanhou dos braços dela, levou-o para o quarto de cima, onde estava hospedado, e o pôs na cama. Então clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva, com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho? Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, faze voltar a vida a este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou-o à mãe e disse: veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor, vinda da tua boca, é a verdade. Louvado seja Deus pela sua palavra. Eu disse que o mundo precisa de gente como Elias. Nós aprendemos que Elias foi uma espécie de alternativa de Deus para um mundo corrompido, para um mundo dominado pela idolatria, para um mundo injusto, onde mulheres como esta, com filhos como este, existiam aos milhares. Gente desprovida de um melhor cuidado, gente marginalizada, gente completamente distante do centro de recursos, de poder e de estruturas que até havia em Israel naquela época. Elias, como nós aprendemos, era uma alternativa de Deus para um mundo dominado por Acabes e Jezabéis, poderosos que pensam apenas em si mesmos, que estão comprometidos única e exclusivamente com seus próprios interesses. Estão afastados de Deus, distanciados da palavra de Deus e não se importam com a miséria estabelecida na nação. Não se importam com o caos estabelecido na nação, gente completamente indiferente à palavra de Deus. Quando um mundo se torna um lugar inóspito,
quando o mundo se torna indiferente a Deus, quando o mundo se torna um lugar onde a palavra de Deus já não tem mais a sua força, a sua autoridade, gente como Elias precisa se levantar. Ou se nós quisermos usar uma linguagem mais focada na soberania de Deus, ser levantada. Gente como Elias precisa ser levantada. E Elias foi um homem levantado por Deus na sua geração. Um homem sem ascendência que lhe conferisse algum privilégio. Um homem vindo de um lugar desconhecido, que também não era nenhum centro de poder, mas, acima de tudo, um homem nas mãos de Deus. Elias foi bênção na sua geração, porque era um homem nas mãos de Deus. Eu e você seremos bênção na nossa geração, se formos pessoas nas mãos de Deus. E o modo como Deus usou a vida de Elias é alguma coisa extraordinária. O que Deus fez em Israel através de Elias é digno da nossa mais absoluta atenção. Porque embora Elias fosse uma pessoa comum, uma vez entregue nas mãos de Deus, protagonizou um período quase que sem precedentes na história. E que só foi superado na sequência pelo próprio Senhor Jesus. Porque acontece que quando Elias aparece em Israel, ninguém tinha feito tantos milagres como ele veio a fazer desde que Moisés tinha morrido. Antes de Elias, só Moisés protagonizou tantos milagres na vida comum das pessoas como Elias veio a fazer. Josué experimentou muitos milagres. Os juízes depois dele também viram milagres. Milagres feitos pela nação, para levar a nação à conquista da terra ou para proteger a nação dos invasores da terra. Na verdade, na história do povo, nunca faltaram os milagres. Mas desde que Moisés morreu, ninguém foi tão usado por Deus para interferir na vida das pessoas, na vida comum das pessoas. Trazendo água, por exemplo, como Moisés trouxe no meio do deserto. Trazendo pão, por exemplo, como Moisés trouxe no meio do deserto. Trazendo cura para enfermidades, como Moisés trouxe no meio do deserto. Enfim, ninguém depois de Moisés foi tão influente na vida das pessoas e instrumento de tantos milagres na vida das pessoas como foi Elias na sequência. Depois de Moisés, que foi grande instrumento de Deus para milagres na vida das pessoas, só Elias pôde ser comparado a ele. Elias foi um homem que Deus usou para fazer milagres, para restaurar a experiência de milagres na vida do povo. Porque o povo estava tão longe de Deus que já não sabia mais o que era milagre. Muitos dos habitantes de Israel já estavam cultuando outras divindades e deixando de recorrer ao Deus vivo e verdadeiro que havia tirado o povo do Egito. Está certo que muito tempo já tinha passado. Moisés já tinha morrido, Josué já tinha morrido, os juízes já tinham passado. Aquela fase dos juízes que foi extensa, embora um livro só trate desse período, esse período foi muito extenso, mas também já tinha passado. Davi já tinha passado, Salomão já tinha passado, o reino já tinha sido dividido. Vários reis já tinham passado, até que finalmente subiu no trono de Israel ao norte, esse tal Acabe. E fazia tempo que o povo não sabia o que era viver dos milagres que Deus faz. Até que surge esse homem chamado Elias. Ele faz milagre na casa da viúva. Ele faz milagre entre os discípulos dos profetas. Ele faz milagre diante dos profetas de Baal. Ele ora a Deus e Deus atende a sua oração. Cai fogo do céu sobre o altar. Ele conduz o povo a um quebrantamento diante do Senhor. Eis um novo Moisés, um novo profeta que faz milagres, um novo profeta quem Deus usa. Que bênção! Deus está levantando outra pessoa cheia do poder dele no nosso meio para nos conduzir a uma nova libertação. Elias surge para Israel então como um novo Moisés, para tirar esse Israel afundado no lamaçal da idolatria,
desse distanciamento de Deus e levá-lo para fora desse Egito, à terra prometida, onde Deus reina, onde Deus governa, onde Deus é Senhor sobre o seu povo. Quando Elias surge, Israel vê nele um novo Moisés. E note, Moisés já havia falado de um profeta semelhante a ele, que Deus levantaria. Seria Elias? Elias é bem parecido com ele. Elias faz milagres na presença de Deus. Elias é um homem a quem Deus usa. Elias foi usado por Deus para restaurar a fé das pessoas no milagre de Deus. Segunda razão pela qual o modo como Deus age na vida de Elias é extraordinário, é que Elias serve ou funciona no seu ministério como uma espécie de represa para o avanço da maldade. Acompanhe comigo o raciocínio. O que seria dessa mulher se não fosse Elias? Teria morrido. O que seria das pessoas que são vítimas da injustiça, da maldade, da tirania, se não fossem aquelas pessoas que se levantam em nome de Deus para dar um basta em tudo isso? A presença de Elias na casa dessa viúva e em cada lugar por onde ele passa é uma presença que garante a manutenção da vida. Elias não é só alguém que faz milagre para solucionar problemas evidentes. Elias é também alguém que Deus usa para fazer milagre, senão a vida acaba. O milagre não é um capricho. O milagre não é uma tentativa de Deus de se mostrar para um povo que já deveria conhecê-lo. Não é propaganda, é misericórdia. Se não fosse o milagre, essa viúva tinha perecido. Se não fossem os milagres que Deus fez através de Elias, a nação de Israel não teria aguentado. Se não fosse o fogo cair do céu diante daqueles mais de 400 profetas de Baal, Israel teria afundado em idolatria até mais rápido do que depois afundou de fato. A grande verdade, irmãos, é que gente de Deus não é só solução de problema, o que até é, mas é também dique, represa, estancamento de uma desgraça que poderia ser muito maior. Vale a pena nós nos lembrarmos de quando o apóstolo Paulo diz assim para a igreja em Tessalônica: o mistério da iniquidade já opera, mas aguarda que ainda seja afastado aquele que o detém. Como se Paulo estivesse dizendo para a igreja o seguinte: o diabo anda solta, mas ele não tem liberdade plena por causa da presença de um povo que lhe oferece resistência. Tire esse povo e o mistério da iniquidade toma conta do mundo. A presença de gente de Deus no mundo não é importante só porque leva alívio, conforto, alegria para as pessoas que estão em desespero. A presença de gente de Deus no mundo é importante porque estanca o progresso da desgraça, permitindo o avanço do reino de Deus. Deus usou Elias para ser uma represa para esse rio de tragédia que corria em Israel. Por isso que ele fecha o céu. Não vai chover aqui. Até que eu traga uma palavra de novo, não vai chover aqui. Está tudo errado. E é preciso parar com essa corredeira de injustiça, de violência, de indiferença em relação a Deus, de idolatria, para que a chuva serôdia de Deus volte a cair sobre a nação. Então Deus usa Elias como milagreiro, resgatando o ministério de Moisés e trazendo ao povo uma nova fé e uma nova alegria. E também usa Elias como uma represa para o avanço da maldade. Mas tem uma terceira razão que torna o modo como Deus usou Elias maravilhoso. E isso só para introduzir a questão com você nessa noite. Eu preciso muito da sua máxima atenção para você entender o contexto da reflexão que nós vamos fazer hoje aqui. Terceira razão pela qual o modo como Deus usa Elias é maravilhoso é que Elias, no espírito de Moisés, aponta para o Messias. Moisés tinha dito: Deus suscitará um profeta semelhante a mim. E o povo
fortalece a sua esperança messiânica. Vem Davi, e com Davi o povo pensa, o Messias chegou, a era messiânica está aqui. Mas Davi disse, não, eu não sou Messias. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos por estrado dos teus pés. Então Davi falou do Messias e reforçou a esperança messiânica. Mas aí veio a divisão do reino depois de Salomão. A tragédia em Israel, o distanciamento de Deus. Quem que ainda espera o Messias nesse contexto? Talvez em Judá, que ficou ao sul, com a capital Jerusalém, o templo do Senhor, o culto, o sacerdócio, o sacrifício. Mas em Israel, quando Deus levanta Elias, a certeza de que o Messias vem se torna ainda mais forte. Tanto que no Novo Testamento, algumas pessoas que conheceram Jesus e conviveram com ele, vão confundi-lo exatamente com Elias. Porque são dois os profetas do Antigo Testamento que ficam anunciados como referência para o Messias que há de vir. Moisés, Deus levantará um profeta semelhante a mim, e Elias, a ponto de Malaquias ter dito, antes que venha o dia do Senhor, virá o mensageiro que é Elias. Então o Messias estava profundamente identificado com Moisés e com Elias. Elias é outro sinal, assim como Moisés o foi, de que o Messias é possível, de que o Messias é real e de que o Messias já vem. Tanto que, quando chega o Novo Testamento e Jesus está fazendo o que está fazendo com os discípulos, ele leva os discípulos até um monte e no monte o seu rosto se transfigura. Estão com ele Pedro, Tiago e João. E eles contemplam Jesus transfigurado. E qual não é a surpresa deles quando de repente eles veem, de um lado de Jesus, Moisés, e do outro lado de Jesus, Elias. Moisés e Elias. E aquela cena os torna tão impactados, eles ficam tão maravilhados com aquilo, que Pedro tem uma ideia brilhante. Ele diz, mestre, é muito bom nós estarmos aqui, vamos ficar aqui, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias. O que é que Pedro estava pensando? Pedro estava pensando o seguinte, se Moisés fez o que fez, se Elias fez o que fez, e se Jesus até agora fez o que fez, imagine um mundo com os 3 juntos. É o trio mágico da seleção brasileira. Vai fazer gol até o ataque dos sonhos. Imagine esses 3 no mesmo espaço, na mesma geração, ao mesmo tempo. Esse mundo vai virar de cabeça para baixo, do avesso. O raciocínio de Pedro é, Jesus, junto com Moisés, junto com Elias, vão revolucionar o mundo. Mas quando ele pensa isso, e talvez eu pensasse isso também, você também, a voz do céu vem corrigi-lo. E diz assim, Pedro, fique quieto. Isso não está na Bíblia, mas pode pôr. Fique quieto. O meu filho é Jesus, e a ele vocês vão ouvir. Porque o raciocínio de Pedro, embora interessante, é maligno. Por que é maligno? Porque o mundo será virado do avesso, não pela junção de Moisés, Elias e Jesus. O mundo será virado do avesso por Jesus, que é muito maior do que Moisés e é muito maior do que Elias. Não precisa de nenhum dos dois. Os dois estão lá apenas para dizer o seguinte, vejam, era para ele que nós apontávamos. Era dele que nós falávamos. A nossa vida foi um reflexo da vida que ele veio trazer. Então, este é o meu filho, diz a voz do céu. A ele vocês ouçam. Jesus é maior do que todos que já passaram por aqui. Pode aplaudir, glória a Deus. Moisés e Elias, dizendo para Israel, não desanimem da esperança no Messias. Ele já chega. E o que Deus está fazendo, e os milagres que Deus está fazendo, e tudo que Deus está fazendo, é para que a gente continue firme e forte até que esse dia chegue. Então por que a igreja tem que olhar para Elias?
Porque me parece que a igreja também é essa agência de milagre, que vai ajudar as pessoas a restaurarem a sua fé no poder de Deus. Segundo, porque me parece que a igreja também é esse dique, essa represa, essa força que estanca a força da maldade nesse mundo. A igreja é o povo que detém o maligno. A igreja marcha contra os portais do inferno e eles não prevalecem contra ela. Tire-se a igreja deste mundo, e esse é o pesadelo que o arrebatamento da igreja significa em termos de ameaça para o mundo. Um mundo sem nenhuma pessoa, o Espírito Santo. É o pior dos mundos. O mundo nunca foi tão caótico quanto será quando não houver nenhum de nós, ainda que seja por um instante, ainda que seja por 7 anos, ainda que seja por 1000, não importa. Eu não vou entrar nessa questão com você aqui. Mas seja o tempo que for, um mundo em que a igreja não esteja presente fazendo a obra de Deus é o pior dos mundos. E terceiro, porque a igreja que já nasceu da experiência da vinda do Messias, é também esse povo maravilhoso que olha para frente e diz o seguinte: ele vai voltar, ele vem de novo. Ele veio, pagou o preço, mas ele volta e estabelece o reino, e nós reinaremos com ele para todo sempre. Aleluia. Então a igreja tem que olhar para Elias, porque o ministério de Elias é uma espécie de modelo do que deve ser o ministério da igreja. E aí qual é o resultado disso? O resultado disso é o que Elias faz na vida dessa viúva. E feita a introdução, agora eu vou começar a mensagem. É bem rápido. O resultado dessa igreja, que também funciona para o mundo, como Elias funcionou na sua geração para o seu mundo, é a experiência dessa viúva aqui. Acontecem coisas na vida dessa viúva, no seu relacionamento com Elias, que eu e você precisamos experimentar e oferecer para as pessoas que convivem conosco na nossa geração. Primeiro, porque Elias é esse homem nas mãos de Deus, na casa dessa viúva, essa viúva aprende o privilégio de compartilhar. O que acontece quando Deus começa a agir na nossa vida? A primeira lição que a gente aprende é que o agir de Deus na nossa vida nos remete, nos envia, nos motiva a uma vida de compartilhar e não de reter. Porque a retenção é o modelo da tirania e não do reino de Deus. O modelo do reino de Deus é o compartilhar. Dai e ser-vos-á dado. Lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. O princípio que rege a pessoa que vive na presença de Deus é o princípio do compartilhar e não do acúmulo e não da retenção. Que era o princípio que dominava em Israel. Cada um juntando para si de tal modo que começou a faltar para os outros lá na ponta. E essa viúva é vítima disso. Essa viúva é vítima de um mundo não onde faltam as coisas, mas onde as coisas estão concentradas nas mãos de poucos. Como é que Deus usa Elias? Deus usa Elias para tirar a mulher desse tipo de padrão. Ele vai até onde ela está e diz assim: me traga água. E ela sai para buscar água. Só que no caminho ele grita: e um pedaço de pão. Sabe gente que você dá a mão, que é o braço? Elias é o folgado. É o cara que diz assim: você me leva até ali a catedral? Você diz: levo. Aí o sujeito entra no carro e fala assim: rapaz, faz o seguinte, me leva até o Maringá Parque. Aí você já diz: bom, tudo bem, vai. Está dentro do carro já. Aí vai chegando no Maringá Parque, ele diz assim: você está com muita pressa? Por quê? Não, porque eu preciso ir mesmo. É ali na Morangueira. Uma travessa da Morangueira. É uma travessa da Morangueira que vai levar esse sujeito quase em Arapongas.
e você diz, tá vendo? A gente dá a mão, que é o braço. O Elias fala assim, você me dá água? Ela diz, dou. Aí no que ela sai, diz, e pão? Aí ela olha, não, pão não dá. Pão não dá porque é o seguinte, veja, a gente já tem pouco. E o que a gente tem é tão pouco que não é suficiente. E porque o que a gente tem é tão pouco e não é suficiente, a gente tem que guardar. Porque mesmo guardando o que a gente tem e que é pouco e que não é suficiente, a gente vai morrer. Porque o princípio da retenção, ele diz, se você não tiver, você não sobrevive. Se faltar, você morre. Elias olha para aquela viúva e diz assim, mulher, vamos romper com esse paradigma? Faça o seguinte, vá, prepare o meu pão, traga para mim, prepare um para você, prepare um para o seu filho, e eu digo a você, em nome do Senhor, que o azeite que você tem na botija não vai secar, e a farinha que você tem na vasilha não vai acabar. Porque o nosso sustento vem do Senhor. Não é uma questão de o quanto podemos reter, mas é uma questão de sermos filhos daquele que é o dono de todo o ouro e de toda a prata. Então o que eu tenho está à disposição. A mulher aprende com Elias que o ambiente favorável para o milagre é o ambiente do compartilhar. O ambiente da retenção não é favorável para o milagre. No ambiente da retenção não existe milagre. Embora a teologia da prosperidade é exatamente essa excrescência, que promete o milagre para a gente gananciosa que está doida para acumular. A promessa de milagre para a gente doida para acumular não tem nada de bíblica. Milagre acontece quando a gente está disposto a ser canal, instrumento, e não retenção. Está faltando milagre na sua vida? Talvez esteja faltando serviço, dedicação e compartilhar. Quando as pessoas me perguntam por que é que Deus não faz mais milagres como fazia antigamente, eu costumo dizer porque a gente também não vive em comunhão como vivia antigamente. A igreja primitiva era palco de milagres, mas o texto de Atos 2 diz, todos estavam juntos e tinham tudo em comum. Quando a gente entende que o que a gente tem é para a gente servir quem está perto, o milagre se manifesta. Por que George Miller tem uma biografia onde ele conta mais de 2.000 orações respondidas miraculosamente por Deus? Porque decidiu montar um orfanato na pior época da Inglaterra, quando por causa da peste, muitos adultos morreram e centenas de milhares de crianças ficaram órfãs. A pergunta de C.S. Lewis que não quer calar. Quantos milagres você acha que experimentará sentado no seu sofá? Quais as chances de você estar presente quando algo extraordinário acontecer se você não sai do seu sofá? Quer ver milagre? Sai a campo. Ronaldo Lidório, no livro Missões, o Desafio, continua, diz o seguinte, missões e milagres são inseparáveis. Deus faz milagres como fazia antigamente? Faz. Converse com o Ronaldo Lidório. Converse com o Nídia Bugra Mafra. Converse com o nosso irmão Pedro Rocha. Converse com a Nájua. Converse com as pessoas que estão na linha de frente, pregando Jesus onde ele não é conhecido, enfrentando feiticeiros, enfrentando ditaduras, enfrentando exércitos, enfrentando a morte. E você vai descobrir que o nosso Deus ainda faz e faz muitos milagres. Mas não para quem está pedindo apenas para que ele cubra a conta corrente que estourou por causa do cartão de crédito que foi usado no shopping. Como o pastor Natinha disse uma vez, cartão de crédito, o dinheiro que você não tem para comprar o que você não precisa, para mostrar para quem você não conhece. Muito boa, né? Segunda lição que nós aprendemos com Elias na casa da viúva, e que a viúva aprendeu com Elias também, foi sobre o privilégio de confiar. Primeiro, compartilhar. O compartilhar cria o ambiente do milagre. Mas, em segundo lugar, o confiar. Porque o confiar é a disposição para viver em milagre. Veja, Elias fica muitos dias comendo na casa da viúva. E a palavra dele se cumpre. Não faltou o azeite e não faltou a farinha.
Só que o menino dela morreu. Veja, o profeta vai na casa da viúva e ela tem só uma última refeição para fazer com o seu filho, depois do que ambos morrerão. Aí Elias vem trazer vida na casa da viúva. E ele traz vida, porque ele chega e Deus o usa, nem ela nem o menino morrem. Mas aí o menino morre, então eu não entendi. Deus me curou do câncer e agora eu descobri, deixa eu melhorar esse exemplo. Deus me curou do câncer e eu morro de bala perdida na semana seguinte. Não faz sentido. Deus me deu emprego para eu pagar as dívidas que eu tinha e agora eu fui demitido do emprego novo. Por uma calúnia de alguém que mentiu sobre mim. Não faz sentido. Que isso? Deus faz um milagre e, na sequência, o que o milagre tinha que significar não significa porque o menino morre de outra coisa. O menino morre de coisa nenhuma. O texto diz assim, que o menino estava lá, parou de respirar e fim de papo. Não tem explicação, porque a questão não é explicação, a questão é resultado. Eu acho tão engraçado quando você fala para uma pessoa, morreu, e a pessoa pergunta, morreu de quê? Ok, eu posso até explico, mas estamos satisfazendo uma curiosidade. O fato é que morreu, e a morte é morte. Se é de uma coisa ou de outra, não faz diferença. Estava aqui, não está mais. O menino morre sem explicação. E aí a viúva expressa essa crise dela. Ela diz, homem de Deus, você veio me lembrar dos meus pecados? Ou seja, você veio mostrar que para mim não tem esperança mesmo? Que eu sou uma desgraçada mesmo? Veio trazer a morte para o meu filho? Porque eu tenho certeza que essa mãe preferia dar o bocado do pão dela para o menino, para ele viver um dia a mais, e ela morrer primeiro, do que ver o menino morrer. Ou alguma mãe aqui duvida disso? Só que na sequência, o menino morre. A mulher entra em crise, mas o Elias também entra. O Elias pega o menino e ele fala com Deus assim, Senhor, o Senhor veio detonar essa mulher por causa de quê? Por que é que o Senhor está fazendo isso? Mas o que Elias sabia, e o que essa mulher aprendeu naquele dia, é que em Deus nós podemos sempre confiar. Mesmo que tudo fique tão estranho. Mesmo que tudo fique tão sem explicação. Se você acompanhar o desenvolvimento dessa mulher na história, ela começa dizendo o seguinte, mediante a tua palavra, eu vou trazer o pão. Palavra de Elias. Depois o texto diz, mediante a palavra de Deus dita por intermédio de Elias. E finalmente a mulher vai dizer, a palavra de Deus é a verdade. Porque ela está crescendo com tudo isso, entenderam? O grande desafio de confiar em Deus é que só confiando em Deus a gente cresce nessa vida, com todos os problemas que a gente enfrenta cedo ou tarde. O Elias na casa da viúva não é a garantia de que ela não vai passar por problemas, mas é a certeza de que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Meu irmão, minha irmã, o Deus em quem você crê está no controle de todas as coisas. Não tenha medo. Elias diz para a mulher, não temas, não temas. Vamos continuar confiando. O privilégio da confiança. Primeiro a gente aprende a compartilhar o que a gente tem. Depois a gente aprende que é confiando em Deus que a gente segue. Porque se eu compartilhei o que eu tinha, vai faltar. Mas se eu confio em Deus, não vai. Porque Ele supre todas as minhas necessidades. É o privilégio de confiar. E aí finalmente, para a gente encerrar, a terceira lição que nós aprendemos e que esta mulher aprendeu com Elias, é o privilégio de confessar. Privilégio de compartilhar, o privilégio de confiar e, finalmente, o privilégio de confessar. Por quê? Porque nós estamos falando de gradações. Primeiro a gente abre mão, depois a gente segue confiando e depois a gente reconhece que o mais importante de tudo é pertencer a Deus e ter a sua palavra. Porque se o compartilhar é o ambiente do milagre e o confiar é a sequência da vida em milagre, o confessar é o clímax do milagre. Qual que é o clímax do milagre?
O clímax do milagre é a gente não cair no erro daqueles 9 leprosos, que foram todos curados de sua lepra, mas não voltaram para dar glória a Deus. O clímax do milagre é nós não sermos como aqueles que são beneficiários de Deus em algum momento das suas vidas, mas depois lhe viram as costas. O clímax do milagre é a gente dizer: com ou sem milagre, agora eu sei que a tua palavra é a verdade. Entenderam, irmãos? Amém para isso? É mais do que o que Deus pode fazer por nós. É o fato dele ser Deus e ponto final. Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Isso está na boca da viúva. Ela diz: agora sei. Veja, enquanto ela comia o pão, enquanto ela via o azeite não secar e a farinha não acabar, ela ainda titubeava, porque é assim a vida de quem anda de milagre em milagre. O próximo é que vai determinar, os anteriores ficam para trás e são esquecidos. Deus já te abençoou um monte de vezes, mas porque você está numa situação difícil agora, você está queixando. Deus te curou de uma enfermidade lá atrás, Deus abriu uma porta de emprego quando você não tinha nada para oferecer, Deus já ajudou você a pagar dívidas que você não sabia como, agora que você está tendo um problema com seu filho, você está questionando tudo outra vez. Os discípulos de Jesus viram um monte de milagres e Judas o traiu. Os seguidores de Jesus viram um monte de milagres e depois gritaram: crucifica-o. De milagre em milagre, nós vamos nos tornando obesos espirituais, sempre pedindo a próxima refeição, e ai de quem serve se ela não vier na hora, e do jeito que eu gosto, e aquecida, e na temperatura certa, e com todos os ingredientes que eu pedi. Você vai melhorando de vida, você vai comprando roupa melhor, não é assim? Vai comendo em restaurante melhor, vai dirigindo carro melhor. Aí esses dias eu estava conversando com um cara e falando assim: o que você acha do Corolla? Eu não gosto muito do Corolla não, irmão. Vai pro inferno. Vai dirigir o Fusca lá, 78. Mas a gente vai ficando chique, não é? Você é chique, irmão. A sua esposa é chique já. Fala para ela assim: bem, eu vi uma liquidação na Pelicano, vamos lá. Que vai você comprar para sua mãe, dá de presente para sua irmã, eu não. A gente vai ficando melhorzinho de vida, vai ficando chique. Então começa a reclamar de coisa que antigamente a gente dava a vida para ter. Antigamente, se eu pudesse comprar um golzinho 0, pelado 1000, isso já era o céu. Por causa daquela minha Elba, que o mecânico era o inimigo em pessoa. Ele sempre deixava uma armadilha lá. Aí hoje vai na concessionária, tem o Gol, mas esse é pelado. Mas esse não tem ar. Veja, que bom se você pode ter um carro bom. Que bom se você pode ter uma casa boa e andar com roupa bonita. Glória a Deus por isso, eu também gosto. Mas não vamos permitir que as nossas possibilidades cada vez mais acentuadas nos roubem o privilégio da gratidão. Porque aí a gente vai num restaurante fino, que a conta vai ficar 180 pau o casal, e reclama do suco de laranja. Gente que vive de milagre em milagre é assim. Vai ficando chique e murmuradora. Porque esquece que o milagre não é o fim. O milagre é o meio. O fim desse caminho é eu e você, com ou sem milagre, declararmos em alto e bom som para o mundo inteiro ouvir que essa palavra é a verdade. E quem vive nela não vive em erro. Ainda que viva na draga, ainda que viva em desgraça, ainda que não tenha nada, ainda que dirija um carro ruim, ainda que mora numa casa pequena, ainda que use roupa dada, essa pessoa, sabendo que essa palavra é a verdade e andando nela, vai morar com Jesus na glória, onde nenhum milagre mais será necessário. Feche seus olhos. Vamos orar. Damos-te graças, Pai. Graças, graças e graças pelo teu cuidado para com as nossas vidas, pela tua bondade, generosidade, amor, a tua disposição em nos ensinar pela palavra. Quantas coisas lindas estão presentes na tua palavra, quanta riqueza
riqueza, como o salmista disse, a tua palavra é muito mais valiosa do que o ouro, do que muito ouro fino, e é muito mais doce do que o mel que goteja dos favos. É uma palavra que orienta, que exorta, que incentiva, que corrige, que abençoa. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Te pedimos, Pai, que nos dês a coragem necessária para vivermos de acordo com o que ouvimos, para tributarmos a Ti a glória que é devida ao Teu nome e nos deixarmos moldar pelas verdades do reino e pelo poder do Teu Espírito Santo. Enche-nos do Espírito Santo, Senhor. Fala conosco. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.